enumerei aqui pelo menos 3 motivos que eu uso para poder entender que eu preciso fazer uma poda drástica, uma poda radical nas minhas suculentas. Então eu vou falar um a um. O primeiro motivo que eu faço assim uma poda drástica, radical numa suculenta, é quando a suculenta está impedindo a iluminação nas demais suculentas, ou do arranjo ou do jardim. Exemplo, esse jardim de suculenta aqui nesse vaso está lindo. Lindo, colorido, né? E tudo parece bem saudável. Agora, note como essa Kalanchoe Vivien está atrapalhando aqui, ó, essas suculentinhas menores que estão aqui procurando a iluminação, procurando a luminosidade aqui para desenvolver. Então, esse é um motivo, né, que eu uso para poder fazer essa poda drástica numa suculenta. É quando essa suculenta está atrapalhando, tipo aqui, ó, a iluminação chegar nas demais suculentas aqui do arranjo. Então, nesse caso aqui, eu faço uma poda drástica, ou seja, uma poda radical nessa suculenta aqui. Como? Olha, a Vivien desse lado aqui está maior, né? Já está pendendo aqui na borda do vaso. E isso impede com que os próprios filhotes dela, olha só, os filhotinhos dela venham a crescer em direção ao sol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa grandona aqui da lateral do vaso. E aí eu fiz, olha só, retirei a maior, né, a suculenta maior, a Vivien, que estava impedindo que a claridade chegasse até as outras suculentas ali desse arranjo, desse vaso. E ficou assim, olha, aqui eu fiz a poda, esse espaço aqui a plantinha vai pegar para cá, né, vai começar. Porém, se eu notar que essa aqui também está atrapalhando aqui, eu vou podá-la também. E eu acredito que eu vou fazer isso agora. E assim fiz. Olha aí, fiz mais uma poda drástica aqui, ó, na segunda muda que estava atrapalhando o crescimento dessas demais aqui. Essas duas aqui são as Echeverias Equador. Elas são muito lindas e se desenvolvem muito bem. Porém, qualquer suculenta, para se desenvolver muito bem, precisa ter o ambiente e as condições adequadas que elas precisam para desenvolverem, né? Então, quando tem uma planta maior dando um sombreamento nelas, a tendência é entortar, procurando luminosidade, ou então chegar até fungar e morrer, não é verdade? Então, visto que a Vivien é uma Kalanchoe que desenvolve muito rápido, eu nem vou notar, nem vou sentir que eu podei de forma radical aqui, porque logo ela estará crescendo novamente. Aí farei outra poda se assim precisar. E vai ser bom também para essa daqui, ó. É a Desmentiana. Então, essa echeveriazinha aqui é muito linda. E também estava sendo prejudicada com o excesso de sombreamento que a Vivien estava causando. Agora elas vão desenvolver melhor aqui. Olha, até essa daqui, que já é uma planta que estava mais afastada, já estava procurando luminosidade ali do lado. Tamanho era o sombreamento que a Vivien estava fazendo. Então, eu acredito que aqui vai dar certo. Então, esse foi o primeiro motivo que eu faço uma poda drástica, uma poda radical. É para promover uma iluminação, né, melhor para as suculentas, caso essa esteja prejudicando. O segundo motivo que me leva a fazer uma poda radical, uma poda drástica na suculenta, é para induzir a brotação, para aumentar, para proliferar as espécies, né? Então, é muito comum nós fazermos poda para poder proliferar a espécie, né? Para aumentar aí o seu jardim, ou até no caso das pessoas que vendem, né? Está sempre produzindo mais mudas ali no seu cultivo. Então, é uma forma também, a poda radical, poda drástica, é importante para poder induzir essa brotação e proliferar a espécie.
E aqui no meu jardim eu tenho algumas que eu preciso fazer isso urgente, né? Que é para poder aumentar as espécies, para aumentar as mudas, melhor dizendo, né? Então é sempre preciso fazer. Por exemplo, olha, essas plantas que eu adquiri recente, eu tenho vontade de fazer poda para poder introduzir a brotação, para poder proliferar a espécie, né? Aumentar o meu jardim, ter mais mudas da mesma espécie. Então, eu tenho algumas delas aqui que eu poderia fazer agora nesse momento, mas eu precisaria de um suporte. Então, essas, por exemplo, que vocês estão vendo, eu pretendo fazer a poda radical, a poda drástica, exatamente para poder estar induzindo a brotação, para aumentar os filhotes, né? Para poder elas crescerem, aumentar, né, a espécie aqui no meu jardim. Essa, por exemplo, é a Blue Metal. Olha só como que ela já está no ponto da gente fazer uma poda, né? Então, essa daqui provavelmente é uma das que eu farei poda agora rapidinho, num futuro em breve, essa semana talvez. Essa também aqui, a Baron Bold, já está passando. Essa daqui é a Bumps. Ela tem crescido bastante, né? Rendido bastante folhinhas. E até dado uma subida, assim. Ela tá crescendo para cima também. Então, a Bumps também eu vou fazer uma poda drástica para me aumentar a espécie, né? Para aumentar as mudas. Aqui também, essa lindeza de suculenta, né? Então, são muitas plantas que eu quero fazer uma poda drástica em breve. Aqui também, olha, a mahogany, que tá muito linda, bem compacta, mas precisa fazer uma poda para aumentar a espécie. Bem como essa lindeza aqui, maravilhosa, né? Que é a peruviana. Olha que linda planta. E também a Red Regis. Então, todas essas eu vou fazer uma poda drástica, radical, tipo decepando, né, a planta por completo para poder produzir mudas, aumentar a espécie, né? Aumentar as mudinhas das suculentas. Então, o desejo, né, e a necessidade de aumentar as plantas também é uma maneira que a gente pode usar, né? Aproveita para fazer podas, né? Olha aqui, fiz poda recente desse êonio e já está aqui nesse processo de enraizamento aqui no cantinho, exatamente porque eu queria mais mudas e agora, no inverno, é a época propícia, né? Ideal para a gente podar e cuidar também dos êônios. Então, esse é o segundo motivo. Quero até dar um exemplo aqui de uma plantinha que está precisando fazer, né, uma poda radical para induzir brotação e fazer mudas novas, que é a patinha de urso. Essa suculenta eu comprei recentemente num supermercado aqui mesmo na cidade. Foi bem baratinha e veio essas 3 mudinhas. E eu noto que ela já se incorporou um pouco depois que eu troquei de vaso, coloquei no meu substrato. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Para mostrar como exemplo de como pode ser feito, né? Como, pelo menos como eu faço, né? De uma maneira bem simples. Essa poda bem radical, para poder induzir a brotação da planta. Vou fazer aqui, olha ali, ó. Aqui e aqui também, olha. Pronto. Então, dessas 3 mudas, eu tirei mais 3, que eu posso deixar secando aqui para depois eu plantar. Olha aí, são mudas boas, olha. E aqui vai cicatrizar aqui o corte das 3 pontas que eu cortei. E além de crescer essas mudinhas que já estavam vindo, provavelmente o fato de ter cortado vai induzir a brotação e aumentar com certeza a proliferação dessa espécie aqui, que é a patinha de urso. Outro dia mesmo eu tinha aqui na borda desse vaso
várias mudinhas dessa crassula aqui, que é essa lindeza bem vermelha, que é a Red Pagoda. O que eu fiz para aumentar a espécie? Eu fiz poda, olha aí. Quantas mudinhas, tá vendo? Então, isso aqui é importante para a gente poder aumentar mais, né? Essas plantinhas no nosso cultivo, no nosso jardim. E o terceiro motivo é um motivo que é quase uma obrigação da gente fazer. Por exemplo, eu coloquei como terceiro motivo que eu uso para poder fazer poda drástica, poda radical em uma suculenta, é exatamente quando a suculenta está correndo risco, né, de morrer. Então, quando a suculenta está correndo risco de vida, olha que lindeza dessa daqui, gente. Então, quando a suculenta está correndo riscos de morrer e perder a espécie, então aí é obrigatório, né? Então, é obrigatório a poda radical, porque vai ajudar a gente ter mais chance de não perder a espécie, né? Inclusive, num vídeo recente que eu vou deixar aqui nos cards, logo acima, eu mostrei uma necessidade que eu tive de fazer uma poda drástica em uma suculenta. Eu vou mostrar para vocês ali como ela está agora, nesse momento, aqui no jardim. Mas antes de mostrar para vocês a Ronione, que foi a planta que eu precisei podar, eu vou mostrar aqui mais um exemplo de uma suculenta que é interessante você fazer uma poda agora. Olha, cortar aqui dessas mudas que estão bonitas, né? Porque ela está ficando toda esticada. Olha aí, ó. Toda esticada. Então, para você não perder a planta e para poder renovar os arranjos, você pode aproveitar essas pontinhas que estão bem vistosas, mesmo que a planta não esteja bonita. Fazer uma poda radical, uma poda drástica para proliferar a espécie. E aqui eu tenho a Ronione, que eu fiz a poda em um dos vídeos recentes, exatamente por causa desse terceiro motivo, que é para salvar a espécie. A Ronione estava com haste floral central. É possível ver ainda o toco dela aí, olha. Então, quando uma echeveria tem uma haste floral central, certamente que a planta vai morrer. Porém, para que não ocorra, né, a perda total, tem alguns procedimentos que a gente pode fazer, que pode ser feito. E um deles é essa poda radical aí. Por exemplo, a poda radical gerou uma hastezinha que já estava saindo, né? Melhor dizendo, tinha uma haste floral aqui. Eu fiz a poda radical, poda drástica e coloquei aqui. Não está ainda enraizando. Olha aí. Mas provavelmente vai... Não, já tem raízes, gente. Olha aí, ó. Já tem um fiapinho de raízes. Então, eu vou deixá-la aqui. Retirei algumas folhinhas, coloquei aqui. E também retirei folhas nas laterais para estimular a brotação. Inclusive, grande chance dessa planta me dar filhotes é isso aí, ó. Já tá vindo brotação lá no caule, né? Então, esse é um dos motivos, né? Dos exemplos, assim, interessante de como fazer uma poda radical com o objetivo de salvar a espécie, que no caso é o terceiro motivo que eu coloquei aqui. Mas, por exemplo, eu tenho aqui também uma planta que começou a dar um tipo de um fungo. Olha aí. Essa daqui é a Midori. Então, essa echeveria é uma suculenta muito linda. E ela começou a vir esse tipo de fungo aí, ó, parece a fumagina. Enfim, estou fazendo a experiência para mim ver se eu consigo limpar sem precisar colocar nada, né? Visto que aqui eu só uso o sol como fungicida. Mas, se for preciso, talvez esse aqui seja um exemplo de necessidade de uma poda radical, exatamente para garantir a espécie, né? Lá tem um espaço necessário, é só pegar a tesoura de poda ou qualquer tipo, né, de ferramenta que a gente usa para fazer e fazer uma poda. Deixar algumas folhas embaixo, na base, para induzir brotação e aproveitar e fazer uma limpeza aqui, da maneira que você tem costume. Eu, por exemplo, eu coloco debaixo da torneira
e lavo bem lavado quando acontece isso. Então, depois de lavar e secar por alguns dias, pode fazer o replante e tem a garantia de que a planta não vai morrer. Uma outra suculenta que eu preciso urgente fazer, uma poda radical, uma poda drástica, que é para mim não perder a espécie, é essa lindeza aqui. Essa daqui é a mandala, olha aí, ó. Então, a mandala é uma planta que eu quero fazer uma poda radical, eu ainda estou procurando, é o jeito. Mas eu quero fazer urgente exatamente para garantir a espécie, né? É sabido por várias de nós, por todos nós que cultivamos, que a mandala é uma planta que ela tá bem, de repente ela simplesmente funga e morre. Então, para evitar disso acontecer, eu vou fazer também a poda radical. E eu espero que tenham gostado da dica de cultivo, né? Das dicas de cultivo que eu dei nesse vídeo de hoje, das maneiras, né, que eu uso para poder fazer podas drásticas nas minhas suculentas, como eu faço, ou seja, observando o que eu vejo a necessidade de podar de forma radical, de forma drástica. Então, eu espero que sirva para você que está iniciando e para você também que gosta do meu cultivo e que está sempre aqui nos prestigiando com sua presença tão importante. Eu agradeço pelo carinho, pela atenção. Peço que, por favor, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos aí nos grupos, se desejar. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!